Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje mais um dia para ler, para estudar a Palavra de Deus, para meditar, para rezar. Pedir a Deus que nos abençoe neste sábado, dia em que a Igreja dedica a Nossa Senhora. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que vamos meditar está no livro de São Lucas, capítulo 12, versículo do 8 ao 12. Jesus hoje nos traz palavras diretas sobre a importância do nosso testemunho de fé. Vamos entender o que Jesus tem a nos dizer, a nos falar, através desse Evangelho de hoje. Mas antes, vamos rezar, pedir a Deus a luz do Espírito Santo, pedir iluminação, pedir que o Espírito Santo nos dê a graça de entendermos o que Jesus tem para nos dizer. Afinal de contas, sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não somos nada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, essa oração que nós fizemos hoje, que nós fazemos todos os dias, tem muito a ver com o Evangelho que vamos ler agora. Eu peço a você que fique atento em cada palavra desse Evangelho de hoje, para que você possa entender e viver a vida de uma forma diferente. Desde já eu peço a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, não se envergonhe de mandar esse Evangelho para um amigo, para uma pessoa que você ama. Siga o nosso perfil no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, faça o reino de Deus crescer. Afinal de contas, um dia prestaremos contas de tudo aquilo que fizemos pelo reino de Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus começa dizendo que todo aquele que der testemunho dele diante dos homens, ele também dará testemunho de quem o fizer diante dos anjos de Deus. Isso nos mostra que a fé não é algo apenas a ser vivido no íntimo do coração, mas é algo a ser proclamado, manifestado e testemunhado publicamente. Como cristãos que somos chamados a não nos envergonharmos de Cristo, mas a sermos fiéis a Ele, mesmo diante das adversidades ou das perseguições. Em seguida, Jesus nos adverte sobre o perigo de negar sua pessoa. Ele alerta que todo aquele que o negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui somos chamados a refletir sobre a seriedade de nossa fidelidade e o compromisso que assumimos com Cristo. Não basta apenas conhecer a sua mensagem, é preciso vivê-la e proclamá-la. A parte central do texto fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Jesus afirma que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Existem muitas dúvidas sobre essa passagem, meus irmãos. À primeira vista, pode causar inquietação. O que Jesus quer dizer com isso? O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento total e deliberado à ação de Deus e à verdade que ele revela.
O Espírito Santo é quem ilumina a mente e o coração, levando à conversão e ao arrependimento. Quando alguém conscientemente rejeita essa graça, persistindo no erro e se recusando a aceitar a verdade de Cristo, está se colocando em uma posição onde o perdão se torna impossível, não por falta da misericórdia divina, mas por causa da dureza do próprio coração. É um ato de resistência obstinada à salvação oferecida por Deus. Portanto, esse pecado é caracterizado pela rejeição consciente e deliberada da obra de Deus, que age em nós por meio do Espírito Santo. Quem vive nessa condição está impedindo a ação do Espírito Santo de tocar, de transformar sua vida, o que leva ao afastamento completo de Deus e de sua graça. Aqui, meus irmãos, Jesus nos conforta ao falar sobre a assistência do Espírito Santo nos momentos de tribulação. Quando ele diz: quando vos conduzirem às sinagogas diante dos governadores e das autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer ou como vos defendereis, pois o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. O Espírito Santo é nosso consolador e advogado, que nos fortalece e nos inspira a sermos fiéis a Cristo, especialmente nos momentos de tribulação. Meus queridos irmãos, que ao refletir, ler e rezar esse Evangelho de hoje, possamos pedir a graça de sermos abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, evitando todo o fechamento à verdade que ele revela. Que não nos envergonhemos de Cristo, mas sejamos, com a ajuda do Espírito Santo, corajosos no testemunho da nossa fé, certos de que ele nos acompanha e nos fortalece em nossa missão. Meus queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho de hoje nos traz à tona o nosso dever de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Todos nós somos missionários, somos chamados a anunciar o reino de Deus através do batismo que recebemos, pois nele recebemos a ação do Espírito Santo em nossa vida, que nunca faltará. Não podemos renegar essa verdade, meus irmãos. Então, que hoje tenhamos um sábado abençoado, um dia cheio de graças, que Nossa Senhora nos proteja e nos ilumine, lembrando que amanhã, dia de Santa Missa. Não perca a Santa Missa por nada. Que Nosso Senhor nos abençoe, nos guarde, e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém.